Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje é apresentação solo. O Edson apresentou semana passada, hoje eu estou apresentando. Diz ele que foi fazer uma viagem espiritual aí, foi escalar a montanha. Meu prefeito não corre nem meio quilômetro, mas foi subir uma montanha. Você vai passar 3 dias para subir e mais 5 dias para descer. Se for que nem a cara do Pablo Bassal, vai ter que ser os bombeiros. Vai ter que ser os bombeiros para resgatar. Hoje à noite a gente aqui tá com a Michele e o Júnior para falar um pouco sobre o Cresce, sobre a importância do corretor, como funciona a fiscalização do Cresce, como o Cresce atua, e vamos bater um bate-papo também sobre as curiosidades, né? Tem muita história para contar muita sobre denúncia e tudo mais. Pessoal, obrigado aí, peço desculpa pelo atraso. Hoje o Jean quis me deixar de castigo, tem 15 dias que ele não ganhou uma pizza, ele tá que nem professor da Federal, querendo fazer greve aqui, fazendo protesto. Mas a casa é de vocês, fica à vontade, se apresentem para os nossos ouvintes, telespectadores, e a casa é de vocês. Boa noite aos telespectadores, foi um prazer você ter feito esse convite a gente. Já gostei do nome Oxi. Que já é bem nosso, Oxicast, e é um prazer imenso estar aqui. A gente realmente tem muitas informações, um conteúdo importante para a sociedade arapiraquense. Falar de Cresce, falar da profissão, sempre é algo que vai ser enriquecedor, né? Para que as pessoas saibam os cuidados que a gente deve tomar. Então, eu sou a Michele Rodrigues, sou corretora de imóveis há quase 15 anos já nesta caminhada. Hoje também trabalho muito na área de perícia, sou perita judicial, amo tudo que faço. Sempre costumo dizer que se eu morresse e tivesse a chance de renascer, eu gostaria de ser novamente corretora de imóveis. Amo a minha profissão, faço com muito amor, muito respeito e faço sempre com o próximo aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Perfeito. Olá, boa noite. Levino. Se ela lançasse a candidatura, eu já batia para meu voto era dela. Já ganhou aqui. Levino, obrigado pelo convite. E falar do Cresce, falar da fiscalização sempre é um prazer, né? Trazer informação para a sociedade. A gente que já está há 23 anos aí no Cresce, né? Regulamentando a profissão, disciplinando. Né? São muitas histórias realmente. Eu, quando cheguei a Arapiraca, eram só 22 corretores credenciados. Hoje a gente tem mais de 600. Então, assim, a gente conhece bem a história dos corretores de Arapiraca, o crescimento que teve a profissão aqui na cidade. E estamos aí para conversar muito sobre as fiscalizações. Não, antes de falar de fiscalização, vamos falar sobre vocês, né? Quem é Michele, quem é Júnior? O que é que levou vocês a serem corretores ao Cresce? Eu acho que é interessante a gente ver essa caminhada, porque é como a gente tinha conversado antes, até fora da tela aqui, fora do ao vivo. Corretor de imóveis, para mim, é uma daquelas profissões que você precisa identificar. É como nutricionista, advogado, médico, você tem que ter uma confiança. Então não é qualquer corretor que atende uma pessoa, a pessoa se identifica com ela. A pessoa cria um laço com o corretor. Então eu acho interessante a gente saber um pouco da história de vocês que levou a lidar com essa profissão tão importante, porque a gente não lida só com dinheiro e investimento, não é só propriedade, são sonhos ali serem realizados. Na verdade, o dinheiro, ele é a consequência, né? Eu sempre costumo muito dizer isso, porque nessa área a gente não pode dar prioridade visando o dinheiro. A gente tem que realmente fazer um atendimento de excelência. Na verdade, como eu falei no início, já tem quase 15 anos que eu sou corretora, escolhi essa profissão. Eu iniciei a minha carreira nessa área de corretagem na parte administrativa da imobiliária que formou muitos corretores aqui em Arapiraca, que é a Carlos Gomes Imobiliária. Então, formou diversos corretores e eu tenho orgulho de dizer que iniciei lá. Passei um bom tempo lá aprendendo, mas, na verdade, eu entrei como administrativo, né? Eu entrei para financeiro, na verdade. E fiz muitos atendimentos lá nessa parte administrativa, nunca na corretagem, né? Até porque lá a gente tinha todo esse cuidado de que só pode se vender se tiver Cresce. E foi maravilhoso o tempo que eu estive lá. E, para ser corretora, foi lá que eu abri os olhos. Eu comecei a entender, como eu trabalhava muito na parte do financeiro, eu sempre costumo dizer que não foi aquele olhar de inveja, foi aquele olhar de encher o meu coração e dizer, poxa,
eu queria tanto também ganhar assim, né? Porque como eu trabalhava na parte financeira, eu liberava junto com outra menina lá a parte de comissões dos corretores. E eu me espelhei em uma corretora, uma certa corretora que trabalhava lá, que assim, os números semanais assim, de recebimento dela era muito alto. Eu digo, meu Deus, eu nem acreditava que uma pessoa pudesse ganhar tanto dinheiro semanalmente, né? Eu digo, não. Eu digo, meu Deus, será que eu vou conseguir um dia ser corretora? Eu fazia serviço social, nada a ver com a área, mas não me identifiquei e quando comecei a trabalhar na imobiliária, vi realmente que eu estava no lugar certo. Fiz o curso e hoje eu ainda acho pouco, na verdade, porque a corretagem, a verdade é que a gente passa uma vida aprendendo, a gente tem que se reciclar, a gente tem que aprender, porque muda tudo rapidamente, principalmente é questão de financiamento, você muito bem sabe. Então, todo dia é uma história, todo dia é uma mudança e a gente tem que estar adaptada às mudanças. E para que a gente se adapte às mudanças, a gente realmente precisa estudar, a gente precisa ter tempo. Por isso que a gente não pode visar só o dinheiro. Até porque se eu quero ser uma boa profissional e eu quero ter um faturamento que eu desejo ter, eu preciso realmente estar estudando, para que eu possa ter um atendimento de excelência. Porque, gente, corretagem muita gente hoje eu vejo que está entrando na corretagem como se fosse para aventurar. A corretagem é uma profissão muito importante, uma profissão que você lida com a vida do ser humano, com o sonho, e dificilmente na vida as pessoas podem ter mais de um imóvel. A maioria não pode, isso é fato. Já foi feita uma pesquisa, não pode. É a minoria realmente que pode ter 2 ou 3 imóveis. Então, assim, quando a gente pensa que a gente tem que ter todo o cuidado para atender o ser humano, é o que eu gostaria que fizesse comigo. Então, estude o seu cliente, analise o que pode, não faça, não dê expectativa daquela que você não vai poder cumprir e que vai encher o coração do seu cliente de esperança e, na verdade, não vai dar em nada. Então, nós, corretores de imóveis, somos realizadores de sonhos. Infelizmente, a gente tem visto hoje alguns realizadores de pesadelos, né? Como a gente... Muito bem, o Júnior vai falar daqui a pouco nessa parte, porque eu acho que cabe muito mais a ele, com certeza, que é o coordenador da fiscalização. O Júnior é muito nosso amigo. O Júnior é amigo dos corretores. Às vezes a gente diz... Eu ouço, às vezes, corretores... meu Deus, quando eu vejo o Júnior, eu tenho até medo. Eu digo, não, se você não está errado, você não tem que ter medo do Júnior. Então, assim, o Júnior é nosso amigo. O Júnior está realmente para disciplinar quem precisa ser disciplinado. E, com certeza... Uma coisa eu carimbo e assino. Se ele for contar metade das histórias que passam por nós, ele passaria a noite inteira aqui. Hoje, por mim. Não tenha dúvida, Michele. Isso é o limite, pode ficar à vontade. Eu só tenho que estar na empresa amanhã às 7 horas da manhã. Se quiser contar a história, pode. Vai ser a noite toda. Vai ser a noite toda. Meu nome é Ronaldo Júnior, conhecido como Júnior do Cresce, né? Na verdade, eu tenho formação técnica, e superior, e vários cursos na área, mas não exerço a profissão, porque sou funcionário, servidor do Cresce, já há 23 anos. Interessante que a minha história começou, Levino, em 2001, quando eu fazia ciências contábeis na UFAL, e aí eu fui selecionado para estagiar no Cresce. Passei 2 anos no Cresce, e aí quando terminou o meu estágio, estava precisando de fiscal. Na época foi feita uma seleção, eu fui um dos. Em 2005 houve a exigência do concurso, e aí aqueles que antes de 2001 não precisavam, mas que logo após que foi contratado precisava fazer o concurso, e eu fiz o concurso. Eu era fui o único, na verdade, que voltei através do concurso. Estamos aí já há um bom tempo, né, trabalhando, né, na fiscalização, e como a Michele falou, para disciplinar, né? É uma profissão que ela vive de nome. A comissão, o recebimento, os valores, isso é consequência do seu trabalho. Se você faz o seu nome, dá credibilidade, né, o corretor ele é bem sucedido, né? Então, como a Michele fala, a gente está aí para disciplinar, a gente orienta os corretores. O Cresce hoje tem uma postura diferente. Antigamente, né, quando a gente fiscalizava, isso eu aprendi com outros que passaram lá, era medo mesmo que colocava, né?
Hoje o Cresce está se adaptando mais à nova realidade dos conselhos, que é até uma determinação do TCU. A preocupação de orientar e qualificar a profissão. Eu acho que a gente fala muito dessa parte de fiscalizar e a pessoa faz assim, mas eu vou levar uma fiscalização, eu vou ser multado e tudo mais. É o pensamento de estar sempre errado. Isso. Porque eu posso falar pelas imobiliárias que eu convivo, porque eu trabalho no ramo também, eu nunca me preocupei com o Cresce, vamos lá. Eu nunca tive uma dor de cabeça de receber, tanto é que vocês já foram lá, eu nunca tive uma dor de cabeça, nunca precisei esconder ninguém, nem esquentar juízo, nem nada. É mais um mal do jeitinho brasileiro de querer fazer tudo, de não respeitar as instituições e depois reclamar do serviço. Exatamente. Se eu reclamo de ser fiscalizado, se eu acho ruim, é porque eu tô devendo. Porque se eu não tô devendo, minhas portas ficam abertas, cada um pergunta o que quiser, eu tô dentro da lei. A parte que eu entendo muito quando o TCU diz assim, que o novo aconselhamento é a orientação, é porque a gente tá vivendo num momento de tanta informação que ninguém sabe nem para onde corre, ninguém sabe como agir. A Michelle falou muito bem quando ela disse que o curso do Cresce é muito curto. Eu fiz o curso do Cresce para poder... TTI. O DDI. TTI. O TTI. Para poder... Eu falo curso porque ele não foi um tecnólogo. Sim. Foi um curso mais rápido, acho que foram 6 meses. E a gente mal vê as coisas. Eu tive uma aula que eu nunca esqueci, que era para me ensinar a ler uma planta baixa. Não, porque você vai pegar isso aqui, aí, ó, esse linha que você tá vendo aqui é a parede, aí essa aqui é a divisória, aqui esse espaço que abre é a porta. Espera aí, eu vou fazer um curso para atender gente e é assim que eu vou aprender a ler uma planta baixa sem identificar nada, sem identificar metragem, sem nada. O curso de ética era um dia. Eu tenho certeza que tem gente aqui, que tem corretor aqui com 5, 10 anos de profissão, que se eu chamar para perguntar quais são as obrigações e os deveres de um corretor, ele não vai saber me responder. Levino, e é incrível, falando da ética, eu sempre gosto muito de tocar nesse assunto, que quanto mais o tempo vai passando, mais a gente vai se surpreendendo, porque corretores até já de experiência, de uma vasta experiência, que a gente tem que chamar lá junto ao Cresce para que a gente venha dar uma advertência por conta de ética. Ética é uma coisa natural que a gente deveria ter na nossa vida, independente de profissão. Ética a gente tem que ter com o próximo, com todo mundo, a partir da nossa casa, da nossa família, não só no trabalho. Mas, infelizmente, a falta de ética é tremenda aqui. E eu falo principalmente porque eu sou de Arapiraca, então estou falando de Arapiraca. E coisas que chegam assim para mim todos os dias, mensagens, ontem mesmo eu posso falar daqui a pouco algumas situações que eu enfrentei, assim, de eu ter que ouvir, ter que aconselhar. E coisas assim, que você vê, poxa, que coisa banal. Isso aí é a ética que faltou, só a ética. E é o mais importante, porque uma negociação, quando ela começa com respeito, o que começa certo não vai terminar errado. Agora, se no início já tem erro, o processo vai ser atropelado. Então, a gente tenta explicar, o Cresce, ele é pedagógico, ele está para ensinar, mas parece que, às vezes, a gente fala grego, né? E interessante a sociedade profissional entender a função do Cresce. Eu vou falar Cresce, mas todos os conselhos. Primeiro é proteger a sociedade dos maus profissionais e defender as prerrogativas do profissional, no caso a corretagem, né? Então o Cresce tem essa função. Ele vai registrar, né? Ele vai credenciar e fiscalizar para que mantenha um bom serviço. E a gente está enquadrado naquilo que o TCU quer. Cada vez mais a gente está com o mesmo pensamento que o TCU ele vem pedindo aos conselhos, né? Qualidade no serviço. Uma qualificação também é um pedido do TCU, que os conselhos, provavelmente, a gente vai falar de Cresce, lógico, né, que ele invista nisso aí. E a gente tem, e isso aqui vai chegar em Arapiraca também, mas a gente já tem lá em Maceió, as terça-feiras, que é a terça da qualificação, em quinta-feira, o encontro com o construtor, porque há essa preocupação, Levino, de realmente de levar mais informação. Infelizmente, assim, o que é que acontece em relação aos cursos, né? Alguns cursos, quer dizer, todos os cursos são autorizados pelo MEC, então a gente tem que receber o diploma e credenciar, né? E aí o que é que acontece? Muitas vezes esse curso raso traz problema na fiscalização e a gente vê que não é nem por conta, muitas vezes, né, Michelle, sabe disso, né? Que foram passado pouca informação para o corretor, então
são corretores que têm anos no mercado aí e que cometem erros, né? Para você ter ideia, parece até mentira, mas Júnior vai saber o que eu estou falando. Tem corretores que a gente chama para conversar, para realmente dar uma prensa, que não faz um contrato. Quem já viu um corretor de imóveis que se disse realmente ser corretor, que tem a carteirinha, que tem o Cresce, que está tudo certinho no seu conselho, chega lá às vezes para fazer uma reunião com a gente, quando a primeira coisa, geralmente, como eu faço parte, o Júnior vai falar depois aí da mesa, mas eu faço parte da mesa, eu sou ouvidora da fiscalização, então assim, a primeira coisa que a gente pergunta, deixa a criatura falar, desabafar, o Júnior sempre dá a vez para as partes, e a gente sempre pergunta, mas onde está o contrato? A gente precisa ver o contrato. Eita, não fiz contrato. Foi de boca. Então assim, gente, meu marido costuma dizer que de boca só beijinho, e é uma verdade. Não existe nenhuma negociação se não for no papel e na caneta. Seja digitado, seja escrito, mas tem que ter, porque você precisa de prova. Como é que você vai cobrar alguma coisa se a pessoa lhe pagou, um exemplo, 10 mil reais? Eita, mas eu não passei recibo para a pessoa. Como é que você vai cobrar esse dinheiro de volta? E a gente pega muitos casos assim. Então, assim, é muita imaturidade. Quanto mais a gente caminha, quanto mais a gente quer se especializar, quanto mais a gente quer aprender, a gente se decepciona com os casos que vêm todos os dias na nossa frente. É ser profissional, né? Se você é um profissional liberal, você tem que ter um contrato, né? E esse contrato ele vai dizer ali as suas atribuições e o percentual que você vai receber, né? Se você vai vender um imóvel, né? Você tem que ter autorização do proprietário por escrito. E muitas vezes essas poucas informações corriqueiras o corretor ele não tem, ele não busca. Então isso vai trazer muitas vezes para ele, né, o problema dele não recebeu a comissão. Exatamente. Né? Você vai vender alguma coisa sem autorização? Não, ninguém vende. Ninguém vende, né? Eu já vi muito caso do cara, por exemplo, em sítio. Até aqueles grileiros que deram muito, já trabalham. O povo vender terreno dos outros e chegar o novo dono e o cara nem tá sabendo. Nem tá sabendo. Isso é um outro... Já pagou até a vista. E assim, ficam dois lesados, né? Exatamente. O cliente que comprou e o que vendeu, que está na bagaceira. A profissão de corretor, ela traz assim, para o município, para uma cidade, ela tem uma importância muito grande. Vou dizer qual, né? Gera renda para uma prefeitura, a partir do momento que você tem um profissional ali qualificado que entende, né? Ele vai levar a pessoa a registrar o imóvel, né? A informação muitas vezes do INTBI, né? E outros impostos, né, Michele? Sim, que isso aumenta a arrecadação da prefeitura, né? Mas uma coisa assim que a gente quer alertar, Levino, assim, o que acontece muito aqui na Arapiraca região hoje é acerca dos loteamentos que não tem registro. É um problema. Eu vou dar um exemplo de um. Teve um conhecido meu que veio falar comigo. Aí fez, Levino, eu tô querendo vender 2 lotes meu. Não vou citar detalhe, né? Que eu recebi, parará, eu quero vender. Eu disse, não tem problema, eu não posso vender. E nem ninguém da minha equipe, mas eu vou lhe indicar alguém que vai lhe atender. Que é a corretora externa, a gente conhece um monte de gente, a gente vai indicando um ou outro, eu indiquei. Depois eu fui pegar o feedback, a pessoa me disse, rapaz, lá não tem nem registro, como é que eu vou vender? Eu disse, eu não acredito não. Ele disse, não tem nem registro, ele comprou de boca, não tem um papel passado. Eu disse, não me esqueça, não se envolva nesse rolo não. Não tem nem divisão, não tem nem marcação, não tem nada, só tem uma promessa. E aí... incrível que acontece demais isso aqui. Muito. Só tomando sua fala aí rapidinho. Corretores muitíssimos experientes e que postam nas redes sociais, que está vendendo, faz vídeos curtinhos, que está vendendo loteamento tal, lote de chácara, que virou moda isso, né? Lote de chácara não sei onde, aqui, ali, acolá, enfim. E a gente entra em contato, por que você está fazendo isso? Porque todo mundo faz. Então, assim, quando eu ouço uma resposta dessa, eu começo a pensar muito diferente daquilo que eu trago comigo como profissional. As pessoas priorizam sempre o dinheiro. E não pode. Estão atropelando etapas. As coisas têm que começar certo para que você nem prejudique a quem está comprando, nem a você que vai receber. Porque um dinheiro que ele vai ser mal adquirido, lá na frente vai dar confusão. Aí você vai ter que devolver. Você está vendendo um terreno ilegal, vendendo terreno em zona rural.
dizendo que é zona urbana, que até isso acontece, viu? Mas já chegou o caso no Cresce de... Não, mas fulano disse que vendeu esse terreno aqui e disse que é zona urbana. Não é, quando a gente olha a documentação. Agora sim. A maior sacada é pedir o ITR e o IPTU, né? Eu queria muito que também as pessoas, o outro lado da história, que é o cliente, também se orientasse. Eu canso de dizer, gente, leiam. As pessoas não gostam de ler, a verdade é essa. A maioria das pessoas não gostam de ler. Não adianta. Pega um contrato. Não, eu confio, eu assinei. Você leu o contrato? Viu as cláusulas? Não, realmente. E dizem a gente lá mesmo, né? Realmente eu não li, eu assinei sem ler. Então, assim, existem erros dos dois lados. Tanto do corretor, que vendeu algo ilegal, quanto do cliente que comprou, que não se atentou em ler o próprio contrato. O contrato é a história, é a vida do que você está fazendo ali. Tudo tem que estar ali. Se você não leu, então, infelizmente, vai pagar pelo erro. As duas partes vão ter que pagar, né? Exatamente. É as famosas cocadinhas que a gente chama, né? É aquele terreno, o Levino, que está ali, o cara, né? E ali ele reparte o terreno e sai vendendo. Não é assim, né? O empreendimento, o loteamento, ele tem que respeitar, né? Tem que respeitar as metragens da prefeitura, do plano diretor, né? Sim. Existem as medidas mínimas, né? A área tem que ser registrada ali, o loteamento tem que ser registrado e se ele tiver o registro, uma vez eu cheguei no plantão, eu vou contar essa história aqui que eu acho interessante. Uma vez eu cheguei no plantão... Eita, será que é uma que eu estou imaginando? Né? E eu cheguei para o corretor e disse assim, você poderia me fornecer, por favor, o número do registro de loteamento? Eu disse, não precisa não. Eu disse, não precisa, e o que é que você tem aí? Eu tenho um alvará da prefeitura, com isso aqui resolve. Eu disse, resolve? Não, isso aqui tá tudo legal, não tem nada ilegal aqui. Eu disse, olha, o alvará da prefeitura é uma das etapas para se tirar o registro, né? Existe projeto, alvará, você tem que ter a licença dos órgãos, você tem? Não tenho. E o alvará para tirar é um dos mais complicados, porque você tem que apresentar quase todos os outros documentos. Você entendeu? Assim, a gente vê. E aí eu quero alertar os corretores o seguinte, ó. O corretor, ele responde penalmente, criminalmente também. Não pense só quem é o dono do loteamento, não. Porque ele é o primeiro contato com o cliente, né? Levino. Ele é o primeiro, ele é o que oferece. Né? Então, se você está oferecendo aquilo que é legal, você é responsável também. É corresponsável. Então, assim, tem que se pensar até muito. porque você induzir o cliente a comprar, né? Exatamente. E a gente vê diversos casos aqui, na região de Arapiraca, que é uma preocupação da gente. E aí também eu quero alertar que, né, a prefeitura, ela tem responsabilidade de fiscalizar, né, esses loteamentos irregulares. O pessoal acha que é o Cresce. Não. O Cresce, ele vai proibir o profissional de vender o que é ilegal. Agora, o loteamento, os empreendimentos, isso aí a prefeitura, ela tem toda a responsabilidade. E a gente já andou dando uma passada pelo Ministério Público, né, Jônia? Porque a gente está trabalhando diretamente com o Ministério Público nessa área aí. A gente acho que fez a relação de alguns loteamentos. Mapeamento aqui, foi um mapeamento que a gente fez, que o Cresce apresentou, e entregamos diretamente à promotora aqui do Ministério Público aqui de Arapiraca, né, estadual. E as pessoas têm que ter cuidado, porque uma hora a conta vai chegar. Uma hora, pessoas, inclusive, podem ir parar na delegacia, como já foram várias. Então, assim, gente, exatamente. A coisa não é brincadeira. A coisa é séria. O conselho é sério. A gente não está aqui para brincar. O conselho não é um conselho de brincadeira, é um conselho muito sério e realmente que cuida da profissão, zela pela profissão. E tanto que o que a gente mais tem tentado fazer, quando eu digo a gente, é mais a parte aí do Cresce mesmo, porque eu estou aqui, eu quero falar mais como corretora. Tirar as cocadinhas aí de sal, que são esses que estão atrapalhando a corretagem, do meio. Se não tem condições. Existem alguns corretores que não têm condições de continuar na profissão, porque estão manchando o nome do conselho, estão manchando a categoria. E, infelizmente, uma coisa que me deixa muito triste é como se, muitas vezes,
pagasse a dívida do outro, o erro do outro. Porque diante de algumas situações que provavelmente Arapiraca, quase em peso, já sabe que tem acontecido aqui, muita gente está dizendo, corretor é ladrão, corretor, eu não confio em corretor. A pior profissão que tem, não, gente, não é a pior profissão que tem. O problema é que muita gente quer trazer para si, para sua empresa, pessoas que não têm competência de trabalhar naquela área. Às vezes o barato sai caro. Eu tenho o meu preço. Olhe, eu digo novamente, eu sou a Michele Rodrigues e eu que indico quanto eu vou ganhar. Eu não admito, Levino, muitas vezes eu vou fazer um atendimento e as pessoas dizem, não, venda a minha casa que eu lhe dou tanto. Você não tem que me dar dinheiro. Já começa por aí. Eu sou uma profissional e eu cobro pelo meu trabalho. Meu trabalho é X e eu só faço por isso. Existem vendas e vendas. Existem vendas altíssimas que tem que realmente ser negociado. A comissão ela pode ser negociada. Agora, a gente não pode admitir que o outro coloque preço no nosso trabalho. Assim eu estaria perdendo tempo lendo meus livros, estudando, fazendo uma pós que eu estou fazendo, enfim. Então, às vezes o barato sai caro. E eu digo, você que é dono de empresa, você que é dono de loteamento, alice a corretores que realmente sejam capazes de fazer o trabalho. E aqui em Arapiraca a gente tem muito. Pode ter certeza disso. Muita gente competentíssima a gente tem em Arapiraca. E pode ter certeza, não é querendo ser melhor que ninguém, mas eu me incluo nesse meio. Porque eu estudo, porque eu respeito o meu cliente, eu respeito qualquer ser humano. E nessa área que eu escolhi, trabalhar todos os dias, que acordo com a maior alegria do mundo para ir para a luta, trabalhar, matar um leão por dia, eu trabalho com orgulho e com respeito. Como eu falei no início e volto a falar. Tudo que eu faço com o meu cliente é tudo aquilo que eu gostaria que fizessem comigo se eu estiver do outro lado. Então, eu também sou cliente em muitas situações. E tem que ter um profissional para me atender. Então, é respeito, é reciprocidade. A gente tem que realmente saber. E se não está fazendo certo, desocupe o lugar. Desocupe a cadeira, desocupe o loteamento que você está trabalhando. O que não pode é você permanecer lá e sempre está chegando reclamação. E outra coisa, eu não sei se os corretores concordam comigo, mas eu falo por mim. A maior alegria que eu sinto na minha vida profissional é quando alguém me procura por indicação. Eu tenho placas, tenho Instagram, tenho Facebook, tenho tudo. Todas as redes sociais. Mas é muito gratificante para mim quando chega alguém e diz, fulano de tal me indicou você. E tem pessoas que me procuram que eu vendi casa há 10, 12 anos atrás e lembram. Mas por que isso acontece? Porque eu fiz um histórico, eu fiz um trabalho bem feito, eu fiz um trabalho transparente. Porque jamais, se eu tivesse sido uma pedra de tropeço na vida de um cliente, iria me indicar novamente. E quando eu falo assim, hoje mais ainda, porque, primeiro, eu zelo pelo meu conselho. Hoje eu sou a atual delegada do Cresce, como você sabe. E muito mais que isso, e não só porque eu sou a delegada do Cresce. Antes de ser a delegada do Cresce, eu sou a Michele Rodrigues, corretora de imóveis, com muito orgulho. E vou sempre zelar pela minha profissão. Não, eu acho interessante isso, mas para a gente esclarecer, para a gente adentrar até na parte das denúncias, como é que funciona o organograma do Cresce? Se eu fosse apresentar uma denúncia hoje, como é que o Cresce age? Como é que o Cresce é formado? Tá? Você falou bem, delegada, fiscal. Certo. Como é o organograma do Cresce? Pronto, vamos falar agora. O que acontece? Nós temos alguns canais que é para recebimento das denúncias, né? Uhum. Denúncia online no site do Cresce. Temos o e-mail do Cresce, fiscalização, @cresce-gov.br, e temos o WhatsApp da fiscalização, que é onde vem a maior demanda, né, das denúncias, seja contra corretor, seja contra falso corretor. Uhum. Né? Então, essas informações chegam para mim, eu faço a filtragem, vejo se realmente é corretor. Sendo corretor, a gente orienta para que a pessoa ela vá lá ao Cresce pessoalmente, formaliza a denúncia, e aí nós passamos para a ouvidoria, né? Que a ouvidoria ela vai fazer uma reunião de conciliação, né? Ela vai chamar as partes envolvidas, seja corretor contra corretor, cliente contra corretor. Então a gente faz a reunião, tenta ali um acordo, esclarecer os fatos, né? Havendo sucesso, aquela denúncia ali ela vai ser arquivada, e não tendo sucesso,
Se a pessoa que denunciou quiser prosseguir, vai ser aberto um processo administrativo, né? E é bom lembrar isso, né, Michele? Que o Cresce, ele trabalha na parte administrativa. O Cresce não tem poder de fazer ninguém pagar. Seja corretor, de repente eu posso ter ficado com algum valor, subtrair algum valor do cliente, não. Ele tem que procurar a justiça, mas ele tem um parecer do Cresce dizendo que aquela conduta do profissional não foi correta, que ajuda. Então o Cresce ele age só no âmbito administrativo. Administrativo. Ele não é poder punitivo, ele é poder de fiscalização. De fiscalização. E orientação, né? Pune quando aplica a sanção, né? E aí o que acontece? Dando prosseguimento, vai para uma comissão de ética e logo após vai para um plenário. Lógico, quando é aberto o processo, o profissional, o imobiliário, ela tem o direito de defesa e vai para o plenário, que é o primeiro julgamento, primeira instância, e logo após a segunda instância, que é o Conselho Federal. E assim... Você pode até falar um pouco da comissão de ética, que você faz parte, né? A gente tem aqui uma comissão chamada Cefisp. Cefisp. Né? É uma comissão que ela é formada por 5 membros, né, Júnior? Isso. Tem dentro dos membros um coordenador e os outros 4 são, como é que chama? Membros, né? São membros, relatores. E assim, relatores. E quando a gente se reúne, quando essa comissão se reúne, o bicho pega. Aí o bicho pega. Sério mesmo, por quê? É uma mesa julgadora. A gente tá ali como um tribunal para julgar alguém. Cada membro pega um processozinho, as pastinhas, o Júnior já manda pra gente estudar. E assim, eu sempre digo, Júnior, que é um dos momentos, quando eles, Michele, vai ter reunião da Cefisp, é um dos momentos que não alegram o meu coração. Eu faço parte com muita responsabilidade e pretendo fazer sempre, mas, sinceramente, é um momento que, para mim, é de tristeza, porque a gente vai julgar um colega. E a gente tem várias aplicações para dar, ou a multa, ou 90 dias de suspensão, ou uma... Como é que chama? Que o Vilmar faz muito. A advertência verbal. Advertência verbal. E, enfim, então, assim, ou então a cassação. E diversos casos a gente pede pela cassação, porque não tem condições mais. Agora me diga um negócio, depois de cassado, não pode voltar mais a ser corretor, né? Vamos lá. Mas até ser cassado demora, né? Ele vai explicar. Isso. É o que acontece. Indo para o Conselho Federal, Levino. Antes que você entre nessa porta, vamos lá. Só para a gente explicar para quem está assistindo. Quando a gente vai para o processo administrativo, que vai para a plenária para ser julgado... A gente passou pela Cefisp. Já passou pela Cefisp. Cefisp ela instrui. Isso. Na Cefisp. A fundamentação da defesa apresentada é na base do Código Civil ou só no Estatuto de Ética do Cresce? Não, aí é a legislação do Cresce só. Só do Cresce. Isso. Quando ele vai para a plenária, que ele já pode ser suspenso, cassado ou... É primeira instância. É a primeira instância. Isso. Porque quando a Cefisp ela... COFES, né? Isso. Aí que já é a última. A Cefisp ela faz a instrução. Se a base da defesa iria ser no administrativo com direito civil, ou direito constitucional, mas não, é só na parte ética. Não, na parte ética mesmo. A Cefisp ela faz a instrução, ela deixa o processo pronto para a plenária. Plenária, os conselheiros julgam em primeira instância e havendo aí é bom deixar claro, a suspensão e o cancelamento já vai ex officio para o COFES. Sim. Né? E não sendo essas penalidades, no recurso, né, pode ser pedido sim para que vá para o COFES. Chegando no COFES, Júnior, Levino, aí realmente, se o COFES ele deferir a decisão da primeira instância, quando o processo ele volta, aí sim a fiscalização ela vai lá tomar a carteira do profissional, no caso de cancelamento. E aí como é que funciona? Né? Vamos lá, foi até uma informação recente. Né? Não existe, você que conhece direito sabe disso, não existe condenação perpétua. Não, sim. Isso, perfeito. Não é? Antigamente os conselhos caçavam e disseram, olha, caçou, morreu, não pode mais trabalhar. Né? Não havendo na lei, no CPD, que no caso do Cresce não existe o tempo determinado de cassação, se usa a proporcionalidade e razoabilidade, 5 anos. Ele pode voltar, fazer um pedido após 5 anos, lógico, ele vai ter que mostrar nesse período que ele resolveu com o cliente, de boa fé, o cliente atestando ali, né? Mas o nosso próximo CPD que já está pronto, Michele,
mas ainda não foi aprovado, vai ter sim período, só que é o período de 7 anos. Entendi. 7 anos. 7 anos caçado. Não vale nem a pena voltar pro mercado mais. Já perdeu Júnior, todo o... Já, pega água pra gente. Ô, Levini, e bom lembrar também aqui, que é importante que a gente ressalte, Júnior, que quando acontece essa reunião da Cefisp, que a gente julga e que sobe para o plenário para decidir, para que ela chegue na Cefisp, a gente já tentou todas as possibilidades que você possa imaginar. Deu chance, deu 15 dias, deu mais 15, deu para a pessoa se retratar, para a pessoa resolver, para a pessoa... Enfim, então assim, não é uma coisa brutal, que você chega, não tem jeito. Não, a gente tenta de todas as maneiras possíveis. Exatamente. Resolva, vá por aqui, esse caminho vai dar errado, tente por aqui, a gente vai ajudar, vá se retratar com o cliente. Tudo que você possa imaginar, a gente tenta. Agora, quando de fato foge das nossas possibilidades, aí é que entra para um julgamento. Entendi. No julgamento, agora, ele apresenta a própria defesa ou ele pode constituir advogado? A defesa, não, aí ele pode mesmo se defender e pode constituir advogado, vai ficar a critério dele. Né? Ele tem a primeira oportunidade na conciliação, a segunda, quando é aberto o processo, que é feito o termo, ele tem 15 dias para se defender. Né? Passados 15 dias, com defesa ou não, a Cefisp ela vai instruir o processo. Né? Mas até Levino, até o primeiro julgamento, ele ainda tem a oportunidade de tentar resolver o problema, e aí quem foi prejudicado pediu arquivamento. Né? Então, realmente, quando o camarada ele tem o cresce dele, ele é punido com cancelamento de inscrição, é realmente porque ele não quer resolver. Não quer resolver. Não é? Porque instruído ele foi. Porque a gente vive todos os dias tentando conciliações, mas infelizmente a gente não faz milagre, né? Exatamente. Só Deus. E aí é que tem que pagar pela consequência, né? Às vezes e a aí... gente planta uma coisa achando que vai colher o que acha, mas não vai, né? Olha, se eu planto semente de abóbora, eu vou colher abóbora. Eu nunca vi ninguém plantar abóbora e colher melancia. Exatamente. Então, quando a pessoa faz as escolhas que toma, eu falo muito dessa parte do julgamento do CRES, porque são situações assim, o que pode levar um corretor de imóveis a ser julgado hoje pelo CRES? Um mau atendimento, falsas informações, induzir o cliente a erro. Qual é a causa mais recorrente hoje de denúncias? Vamos lá, isso eu explico a você. Existe no Código de Ética lá as infrações leves e graves. Né? Infração leve, de repente você está em débito com o conselho. Famoso velhaco. Né? De repente você faltou alguma informação para o cliente ou segurou algum documento. Infração leve. Mas infração pesada é aquela que você prejudica o cliente, além de moralmente, financeiramente, apropriação em débito. Né? Eu posso dizer que essa infração, Levino, infelizmente é a mais comum. Um caso que, para dar uma elucidada, para demonstrar para quem está assistindo isso aí, seria um caso, por exemplo, o primeiro aluguel sempre é do corretor, quando ele aluga o imóvel. Isso. Só que tem corretor que ele não passa o PIX, o TED do verdadeiro cliente. E ele fica recebendo vários meses esse imóvel, esse aluguel. Quando o cliente vem cobrar, quando o proprietário vai cobrar ao morador, ele acaba dizendo, não, paguei o corretor, tá aqui. Isso é uma infração grave no caso. Grave, apropriação em débito. Aí é daí que tanto o corretor, tanto o inquilino como o proprietário, o locatário, faz a denúncia, né, para vocês. Isso, aí geralmente... Vocês chamam a pessoa, como é que vocês procederiam num caso específico desse? A apropriação indébita, quando a gente chega lá, que ele segura, seja no aluguel ou seja muitas vezes numa compra, né Michele? Uma venda de imóvel que muitas vezes o sinal, muitas vezes o corretor pede para que seja depositado dele e ele não tem assim o devido cuidado de ver o potencial de compra do cliente. Estou tocando naquilo que é mais comum, né? Sim. Ele não vê o devido potencial do cliente e acha que não, deposita logo aqui, porque ele fica com medo de que lá na frente ele não vai receber a comissão total. Etapas, né? Porque... né? Então essa é a mais comum, eu vou dizer aqui na cidade de Arapiraca. Então a gente orienta o corretor, olha, antes de qualquer sinal, de qualquer valor,
não é só uma simulação. E aí é complicado, porque assim, a maioria dos casos que chega lá é o seguinte: faz uma simulação, você precisa dar tanto entrada, tal. Simulação. Mas já está aprovado, né? Simulação não é análise, é diferente. Ela não vai dizer o potencial do cliente. Você está fazendo simulação qualquer. Mas a análise quem faz realmente. Mas assim, é para ver o quanto o corretor está errado nesse meio aí. Porque como é que eu, como corretora, que me digo que eu tenho experiência, que eu estou atendendo o meu cliente com maior cuidado, chega o cliente, Michele, eu quero comprar uma casa, a casa, quanto é que eu tenho que dar de entrada? Aí eu digo, vou fazer a avaliação. Chego para o cliente, como eles colocam lá na mesa do Cresce para a gente, uma simulação. Aí o Júnior sempre pede, Michele, olha aqui, por favor. Eu olho e digo, não, isso aqui, você já pagou essa entrada? Já. Paguei, porque o cliente, o corretor disse que eu estou aprovado em tanto e vou ter que dar um exemplo, 25 mil de entrada. Eu digo, não, gente, isso aqui é uma simulação. Qualquer pessoa que saiba ler, que saiba mexer na tecnologia, vai lá no site e faz a simulação. Isso aqui não quer dizer nada, absolutamente nada. Tanto que o nome é simulação. Ele induz o cliente ao erro, né? Exatamente. Aí é um absurdo um corretor tratar um cliente dessa maneira. Pega a entrada e muitas das vezes o corretor realmente é burro. Literalmente burro. Por quê? Ao invés... Papá na língua não. Não, mas você pode dizer que não pode chamar o corretor de burro. Exatamente. É burro mesmo. Tem alguns que são burros demais até. Porque como é que eu sei que uma coisa pode me causar um prejuízo futuramente? Se o dinheiro não é meu... Agora, eu acho que o medo é tanto de não ganhar a comissão devida, ou então a necessidade é tão grande que já quer contar com o dinheiro sem estar ganho, porque eu deixo uma coisa bem clara aqui, coisa que já aconteceu comigo. O contrato, ele se desfaz no ato da assinatura lá da Caixa. Então, como é que eu vou gastar um dinheiro que ainda não está concretizado? A documentação. Tudo pronto, na hora da assinatura, o cara pode desistir ainda. Pode desistir. Já aconteceu comigo, inclusive. Eu fui assinar um contrato com a cliente lá e houve um desentendimento lá de uma partezinha da entrada que ainda faltava. A cliente que ia comprar disse, faça o seguinte, cancele. Bom, e se eu tivesse já pego o dinheiro, gastado, eu teria que devolver. Então, assim, eu não gosto muito de contar com o dinheiro enquanto ele não está realmente finalizado e registrado. A gente tem que ter paciência, tem que ter o dinheiro lá como uma consequência realmente. Eu sei que as necessidades muitas vezes falam bem mais alto, né? Porque a gente precisa se manter e a vida de um corretor de imóveis não é fácil realmente, porque e principalmente quando você vive só e somente só da corretagem. Porque é baixo, né? Eu vivo praticamente da corretagem, mas hoje eu já tenho essa parte de avaliação que eu tenho atuado muito. Então, assim, mas se você for viver só da corretagem, eu sei que é complicado, mas a gente não pode tornar a coisa mais complicada do que ela já possa ser. Então, só receba dinheiro. E outra coisa, todo o dinheiro, seja de entrada, seja de parcela, conta do cliente, da construtora, para que você não tenha nenhum tipo de envolvimento com esses recebimentos. A gente sempre orienta. Por que você recebeu? Não, mas eu vou repassar. Mas quando vai para a justiça, o PIX, o depósito, está no nome do corretor. Então, assim, não é muito difícil você querer aprender um negócio desse. Que o dinheiro básico, né? É o básico, gente. É o básico. Você tem que aprender o básico. Mas cada absurdo. Mas a burrice está em todas as áreas. Não se surpreenda muito, não. A burrice. Mas vocês estão por fora do que eu já vi. Eu falo até como construtor mesmo. Eu já vi cada abominação do pedreiro ao executante, a gente formada mesmo. Toda área tem. O que eu vejo muito assim, o que eu já recebi de muita reclamação de corretor também, é construtor, que o cara vendeu a casa e ele não quer pagar. Não pagou acordado, fica querendo pagar parcelada, comissão, mesmo já tendo recebido e tudo mais. Como é que o Cresce atua junto com o corretor para os construtores? Ou é só justiça comum aí? Não, é justiça comum, mas a gente orienta o profissional que é se resguardar. Se documentar, né, da gente chamar o construtor e orientar também. Isso, orientar também. Ele olha, aceitou. Tu pode sofrer uma ação na justiça aí e ter que pagar, e pagar além do que realmente você deve. Ele paga multa. Paga multa. Materiais, exatamente. A gente orienta. Mas o corretor ele precisa se resguardar, Levino. O problema do corretor é que muitas vezes ele não se documenta, ele não é profissional. Não é? É um amador, né? É um amador. E uma outra coisa assim que eu queria alertar também aos corretores e à sociedade é a venda de chave, que acontece muito aqui. Eu não gosto de vender chave. Né? Eu não venda vendo. de chave é BO, né? Exatamente. A chance de dar merda é tipo 70-30. Isso, a gente orienta, olha,
Não, eu já vi casos, né, de venda de chave, que aí a pessoa que realmente estava lá com o nome no financiamento lá, que vendeu a chave, através de um corretor, faleceu e os filhos faziam questão do imóvel. E a pessoa que comprou a chave foi prejudicada. Mas quando eu compro a chave, entre aspas, isso é rolo em qualquer canto, é que nem pegar bem de herança. Já tá alienado, já pra dar merda é 2 palitos, porque já tá alienado. Exatamente. Como é que eu procedo? Aí eu vou deixar a Michelle responder. Eu comprei uma chave. Certo. Aí paguei, tudo bonitinho, documentado. Aí, vamos pegar esse caso aí, o cara morreu e os filhos querem os bens. Como é que fica? Justiça. Aí, porque aí você não... Mesmo porque com contrato, vai de novo. Não, contrato e procuração. Se uma parte morrer, acabou. Se não tá... Eu sempre digo, procure... Primeira coisa, corra lá no cartório e pegue a certidão e vá olhar o histórico. Porque o imóvel, ele tem a vida dele lá. Matrícula, averbação 1, averbação 2, averbação 3, enfim. Vai até a vida do imóvel todinho. Uhum. E tocando nessa questão de documentação, eu quero tocar aqui num ponto que eu acho muito importante aí para quem está assistindo. Como eu havia falado com você lá fora, eu hoje me tornei especialista em vendas de adjudicados. Quem não souber aí o que é adjudicado, é imóvel de leilão, né? Que hoje chama-se também BNDU. Esses imóveis, eu já passei assim, cada situação. Conta pra gente uma. Tem 6 anos que eu trabalho nessa área. Então, assim, é uma área que eu gosto muito e eu posso atuar em Alagoas, nos adjudicados, né? Eu sou contratada da Caixa nessa área. O que acontece muito? Aquela pessoa que quer dar uma de João sem braço. Você perdeu o seu imóvel e ainda quer colocar moral em cima de quem vai comprar, né? Perdeu o imóvel, aí geralmente eu nunca deixo um cliente, quando o cliente cai para mim, porque muitas vezes o próprio cliente vai no site e pega lá como uma roleta, aí eu vou botar esse crestal. Aí cai para mim. Aí eu digo, coisa boa, aí já entra em contato. Michele, eu vi aqui seu número no Cresce, eu posso, no site da Caixa, eu posso colocar aqui? Eu disse, ótimo, que é uma venda para mim, né? Mas eu sempre oriento o meu cliente. Então, são essas coisas que eu quero dizer que fazem a diferença na vida do cliente. Eu digo, olha, vai ser à vista, vai ser financiado, aí a maioria hoje é à vista. Aí vai ser à vista, eu digo, olha, não pague o boleto, porque assim, a gente tem 3 dias úteis para pagar o boleto. E eu sempre oriento, eu digo, tenha calma. Você já foi no imóvel? Não. Você pode ir, o cliente me pergunta, eu digo, olha, não pague esse boleto enquanto eu não investigar quem está morando, se vai dar trabalho para sair, se foi o proprietário que perdeu o imóvel e mora lá, se o imóvel está alugado. E pasmem vocês, a maioria desses imóveis adjudicados, eles estão alugados e as pessoas que perderam estão ganhando o aluguel. Assim, naturalmente, perdeu o imóvel, sabe que perdeu, alugam o imóvel e muitos moram também, entendeu? E outros são invadidos. Mas eu digo assim, a capacidade do ser humano de saber que você perdeu e você ainda está ganhando em cima de outra pessoa. Da associação da realidade. Aí quando eu chego lá, exatamente. Aí por isso que eu tenho essa preocupação. Eu chego lá, digo, senhor, senhora, ó, eu já levo o crachazinho, eu sou credenciada da Caixa, eu trabalho nessa parte. Já vou com a certidão, a famosa certidão do cartório, que conta lá a história todinha, que conta a data da consolidação da Caixa, quando ela fez a retomada do imóvel. Então, eu não estou mentindo, eu estou documentado. A senhora é fulana de tal? Não, sei não quem é. Eu aluguei essa casa. Eu digo, pois a senhora para de pagar o aluguel. Porque a casa pertence à Caixa e a senhora está pagando um aluguel indevido. Ah, mas como é isso? Não sei o que. Eu digo, a senhora tem interesse em comprar, o senhor? E assim eu já vendi muitos. E não deixei um cliente meu entrar numa briga de comprar um imóvel e de repente a pessoa não querer sair. Porque acontece também. O último imóvel que eu vendi, tem mais ou menos uns 30 dias, já foi tudo registrado, tudo certinho. Mas a pessoa que perdeu colocou o pé no chão e disse, eu não saio, vou botar na justiça. Colocou na justiça, a ordem de despejo dela lá no processo judicial chegou hoje e o juiz deu 10 dias para ela sair, desocupar um imóvel sob multa de R$500 diária. Então, assim, quem perdeu, gente, sabe que perdeu. Aí a conversa das pessoas porque eu não sabia. Como é, Levino, que eu devo, um exemplo, 12 a 15 prestações de uma casa e acho que não vou perder. Então, assim, é inocência? Não. É malandragem, né?
Entendeu? É complicado. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que a documentação é o ponto de partida para tudo. Já que você está especialista no adjudicado, hoje em dia acabou aquela parte da segurança do bem familiar, né? Hoje em dia, se você estiver devendo a banco, você perde do mesmo jeito. Perde. Mesmo sendo... Não, perde. Ou saiu uma único, nova súmula. Perde. Assim, e outra coisa, importante... Muita gente antes fazia prego, aí só tinha uma casa. Aí dizia, não, mas a casa não perde porque é bem familiar. Aí teve, eu não lembro se foi no STJ ou STF, teve uma nova súmula com entendimento pacificado que o banco pode tomar. E outra coisa, viu? E não está mais como antigamente, não. Eu citei aqui 12, 18 prestações... Meu amigo, já teve gente de me procurar para tentar resolver com 4 prestações em atraso e já ter dado início no processo de execução. Só que muitas das vezes, se é o cliente que está perdendo o imóvel se atentar e procurar um desses corretores que trabalham na área e que de fato seja especialista, porque tem gente que trabalha e não entende do processo por completo, a verdade é essa. A gente vai correr atrás porque muitas vezes ainda pode dar tempo. Enquanto você não vê lá o seu imóvel no site e se você vê que está recebendo alguma carta, alguma coisa, corra para não perder, porque pode dar tempo. Agora, a negociação, quem vai dizer como vai ser feita é o banco. Se você vai ter que pagar todas as parcelas em atraso e além das parcelas, quando existe esse tempo de recuperar o imóvel, você tem que pagar as custas cartorárias, enfim. Mas é melhor, tudo é melhor do que perder. É melhor pagar um pedaço do que perder tudo. Exatamente. Agora me tira uma dúvida, Michele. Quando a gente faz o bem adjudicado, é tudo que está dentro do bem ou caso a caso? Porque eu já vi gente levar bem de porteira fechada e eu já vi o cabo levar só o que tá no tijolo. Meu amigo, olha, eu já vi casos... Eu já vi dos dois casos. Mas... O cabo podia tirar as coisas e o outro não podia tirar nada. Até então, todos que eu atendi, não teve nada dentro do imóvel, só a casa mesmo. E também teve outras situações que... Não, o que eu falo de tirar a casa é que, tipo, o cara tinha uma dependência, aí o cara tava lá arrancando madeira, querendo tirar telha. Fez uma reforma no caso, tem né? que ser... A casa, ela vai para leilão do jeito original toda. Mas tem gente que... Do jeito original não, né? Com as benfeitorias. Com as benfeitorias. Mas só que existe muitas pessoas que perdem e que não admitem que perderam, derruba todas as paredes de dentro de casa. Eu tô com um imóvel, acho que era na Boa Vista. Eu fui vender para um cliente, era uma casa. Quando a gente viu que não tinha ninguém, a gente pegou um chaveiro, pediu autorização, a caixa abriu. Só tava o chão lá. Tinha derrubado tudo. Outros quebraram piscina, tiraram vaso sanitário, tiram portas, enfim. Tem gente que não admite perder. E acaba com o imóvel. A Caixa não vai ressarcir ninguém pelos danos, entendeu? Quem comprar vai ter a ciência que está comprando o imóvel realmente destruído. E, às vezes, eu já atendi cliente de querer comprar por conta da localização do terreno. E até porque, Levino, você imagine hoje, você comprar um imóvel com 40%, 50% de desconto do valor de avaliação. E existem imóveis também dentro do site que a Caixa chegou a dar 95% de desconto. Deu de graça. Rapaz, de graça, realmente. 5% só do valor. Negócio, então, assim... É um negócio, né? Negócio bom. É. Tem um conhecido meu ali que não pode ter um leilão de terreno grande que ele já está comprando, construir. Não, eu tenho, olha, aqui. Eu tenho vários clientes que sempre mantêm contato comigo e sempre dizem, Michele, tiver oportunidade, lembre de mim, me ligue, entre em contato. Ponto comercial, apartamento em Maceió, eu sempre vendo, sempre. Porque realmente é uma oportunidade, né? Mas realmente tem que entender do processo, porque esse processo de adjudicado é muito complicado. Não é uma coisa fácil. Como é que faz para poder comprar, hein, Michele? Porque tem que fazer um cadastro, tem toda a documentação. Por isso que é importante procurar um corretor que seja credenciado da Caixa. Porque, como eu falei, é um processo complicado. E especializado, né? Você tem que criar um login, uma senha, você tem que fazer um cadastro. E assim, os imóveis adjudicados, eles passam por 5 etapas. Primeiro leilão, o primeiro leilão que chama primeira praça. Segunda praça, quando ele não sai na primeira, vai para a segunda. Depois da segunda, não saiu no leilão, aí chama-se licitação aberta, que é como se fosse um outro tipo de leilão. Aí vai para a licitação aberta. Não saiu na licitação aberta, tem uma venda chamada no próprio site Venda Online, que é uma venda que fica contando um reloginho. A Caixa abre lá 5 dias. Aí fica lá de segunda a sábado. Aí quando está faltando, ela vai diminuindo os minutos, entendeu? Aí fica lá uma contagem regressiva. Quem der a melhor oferta fica. Isso. Aí, estilo pregão. Não, só que antigamente, uns 3 anos atrás, era assim. Essa parte da venda online, que era do reloginho contando,
Quem desse a oferta maior levaria um imóvel ou no máximo segundo lugar. Só que hoje não. Se nós 5 que está aqui, o menino saiu, for fazer proposta, aí um exemplo, eu dou 50 mil, aí o Júnior vai e coloca dele 60, você 70, ele 80, ele 90, a dele vai ser a vencedora, quando encerrar o tempo. Só que se ele não pagar, aí vai descendo para a segunda. Entendi. Hoje desce até encontrar alguém que pague. Quando não se paga, realmente ninguém paga, ela volta para o site com a chamada venda direta. Aí essa venda direta é a que eu acho melhor. Eu sempre digo ao meu cliente, quando me procura, se tiver uma paciênciazinha, porque como eu já tenho muita experiência nessa área, mais ou menos eu sei o que vai sair e o que não vai. Porque tem imóveis que são muito caros, outros muito baratos. Aí eu digo, vamos esperar para a venda direta. Aí a venda direta, quando o primeiro der a proposta, já encerrou, ninguém pode mais. Aí você Mas existe um valor estipulado? Não, é o valor da avaliação que está lá no próprio site. Entendi. Entendeu? Um imóvel é 38 mil, um exemplo. Aí você bota lá, quero um imóvel 38 mil, preencha a proposta de venda, já imprima a proposta, 3 dias para pagar o boleto. E em alguns casos pode ser financiado. Levina, eu já vendi um imóvel aqui num residencial fechado popular, que a parcela do meu cliente ficou R$92 por mês. 92? R$92. Mas é assim, é bem interessante. Rapaz, até eu queria um negócio desse. Tá mais barato que um lanche. Uma parcela dessa pra comprar. Qual é o site que a gente acessa mesmo pra ver isso? X Imóveis, né? Que é www.caixa.gov.br. Ou então você já bota lá no Google diretamente, X Imóveis. Quando não teria não aí como a gente demonstrar. Pronto, X Imóveis. Acessa aí, Jean. X Imóveis, aí você vai colocar lá imóveis à venda caixa. Devia deixar você de jejum, pelo que você fez hoje. Quando colocar lá imóveis à venda caixa, vai abrir, aí você vai botar buscar imóveis. Aí vai pedir lá que você coloque o estado e a cidade. Aí um exemplo, AL Arapiraca. AL Arapiraca. Já estou fazendo. Pronto, aí bota próximo. Compra. Aí pode botar próximo tudo. Vão abrir, acho que aí 31 ou são 32 imóveis disponíveis em Arapiraca. Não, me perguntou aqui qual o bairro. Não, pode botar próximo. Você botando próximo, aí abrir os bairros, né? Todos que têm imóveis adjudicados. Coloque próximo, porque aí vai abrir todo o leque. De imóvel? Não, próximo. Aí vai começar. Tem 31 ou 32. Vai aparecer em cima aí no cantinho. 32. 31 imóveis. Pronto, 31 imóveis. Sabe de cabeça, eu vivo nesse site. Eu respiro. De manhã. X Imóvel, né? X Imóveis. Eu abro o Twitter pra ver se já começou a Terceira Guerra Mundial e vejo o Instagram. Ela vai ver o X Imóveis. X Imóveis. Eu já amanheço o dia X Imóveis. Porque eu tenho que estar atenta, entendeu? Tem umas propostas interessantes aqui. Mas se você observar, a maioria aí ainda tá para o primeiro leilão. Aí quando sair desse leilão, que dificilmente vende no leilão, aí a gente vê o negócio baixar. Ninguém paga mesmo, não. Não, é porque no leilão eles botam alto. Aí o bom é deixar... Mesmo, porque eu não sou espertista, estou olhando as casas aqui, eu não pago. Que é um valor surreal. E tem imóveis assim, se você analisar, aí tem imóveis no Ouro Verde, tem no Altaville, tem em bairros populares. Não, eu tô... É bem interessante, então... Casa, 4 quartos, 2 vagas, menino. Aqui, ó, a gente já fala e já mostra, né? O Pico já ia botar ali, não acho que ele vai conseguir botar agora não, depois eu edito. Agora vamos falar um negócio, vamos falar de denúncia? Vamos lá. Aí vai, Juna, aí o assunto é com você. Vamos falar de denúncia um pouquinho, já que a gente já falou da parte técnica. Você quer saber como é que funciona a fiscalização? Não, eu quero saber como funciona a fiscalização e quando a denúncia bate, como é que funciona. E casos, né? E casos. Explicar para o povo. Vamos lá. Então, assim, a parte de representação foi aquela que eu falei, né? Um caso, quando alguém vai representar um corretor imobiliário, a gente tenta a conciliação, né? Não havendo sucesso, vai seguir o processo e o corretor profissional vai receber uma punição. Agora, existem aquelas infrações dos próprios fiscais, diariamente, e nós estamos ampliando a fiscalização, ganhamos mais 2 fiscais, né? E aquelas infrações mais corriqueiras, que é qual? Facilitar o exercício legal da profissão. Esse tema é bom, viu?
Eu acho massa porque assim, né? Quando você fala em facilitar o exercício profissional, o exercício legal da profissão, eu só lembro que o maior corretor que existe é porteiro. Que eu escutei. Vou chegar nisso aí. Vou chegar. Eu cresci escutando isso aí, é verdade. Isso é amplo. É verdade. Ouvindo, ó, facilitar o exercício da profissão não é só você ter no seu escritório imobiliário pessoas sem CRES, não. É você também fazer parceria com quem não tem CRES. Né? Então, assim, uma das maiores infrações que o corretor comete é a parceria com o porteiro. O porteiro, muitas vezes, ele tem formações privilegiadas e muitas vezes ele ali, como profissional, ele faz uma parceria que é ilegal e é por isso que dá cria. Né? E a gente vê muitos porteiros aí querendo ser corretor. E por quê? Porque também o cliente, não exige, né? Não exige. Por isso que eu trouxe, viu? Quando você chegou, o Júnior fez, ela veio até com crachá. Se o cliente exigisse, eu vou ser atendido por fulano, me mostra aí sua carteirinha, por favor. Mas não, né? Uma coisa tão simples de se pedir. E o próprio corretor pode já andar com ela pendurada no pescoço. E quem não quer andar com ela pendurada, ele pode fazer o digital. Tem a digital, todos têm a digital. Né? Exatamente. Existe o e-corretor, que é justamente o aplicativo próprio do corretor, onde ele não tem só a carteira digital, mas as informações do CRES. Né? Tem as informações do CRES. Tivemos a eleição agora recentemente, de 4 de junho, e que não votou, né? Prepara a justificativa, porque foi avisado na rede social, foi avisado no site. Diminuiu, era uma anuidade, agora é 20% anuidade. Né? A anuidade está 836. Se o cabo diminui, já perde efeito, né? De sanção, assim. Então o corretor que não voltou dia 4 de junho tem até 2 de setembro para justificar. E se não justificar? Aí vai ser multado. O que está adimplente, né? Isso. O inadimplente, ele não vai. Ele não estava apto para votar. Porque ele não estava apto para votar. Agora, os aptos. É contraditório, mas. Oxi. É contraditório, mas. Aí vai levar. Não, aí não tem como, né? Não teve o dinheiro para pagar a anuidade. Aí vai aumentar só a multa do exatamente. Aí vai em cima. E outra coisa, viu? E o negócio tá sério, porque a dívida ativa aí tá pesada. E aí, pronto, eu vou falar disso aí. Hoje está em 42%. Teve mais. 42%. É tipo, a cada 2, um tá devendo. Mas já teve bem maior. Já teve bem maior. Por incrível que pareça. Mas assim, Júnior, deixa eu te falar uma coisa. O crescimento na profissão. Quando eu entrei em 2001, a gente não tinha nem 1.000 corretores. Nem 1.000. O número 1.000 não existia. Hoje a gente já está em 2024. 8.000 e pouco. Já vai para 9.000. O meu era 5.000 alguma coisa. 9.000 corretores. Crescimento assim fantástico assim, a profissão. Mas assim, o crescimento também traz problema. Entendeu? Traz problema, porque aumentou as demandas da fiscalização, aumentou as demandas da Michele. Hoje são quantos fiscais hoje? São 4 fiscais. O estateiro. Porque teve o concurso, agora há pouco aí entraram 2. Mas aí você tem que ter o seguinte. Mas a gente tem a fiscalização online também, em rede social, que é a maior. 4 ou 5? Não, são 4, sou coordenador. Faço só chefiar a fiscalização. Então, assim, a gente tem a fiscalização online também. Né? Hoje o corretor e o Instagram. Né, Júnior? É importante isso. Rede social é o carro-chefe hoje pro anúncio. Então a gente está fazendo um trabalho também mais. Tu precisa ver o alvoroço que é na cidade quando o povo vê esse carrinho preto da fiscalização. Ele sabe. Você sabe disso. Mas você tem prazer em receber. Eu tenho, quando não devo. Eu já soube que tem fiscalização hoje que o povo tá se escondendo. O povo não gosta de ver o Júnior na cidade. Qual era a desculpa mesmo? É que é testando, né? Ver se dá certo. O teste, né? Pra ver se vai dar certo. 30 dias pra poder o cara começar a fazer o curso virar. Olha o perigo, Júnior, disso aí, porque assim, a gente orienta os imobiliários, os corretores. Não existe essa ambientação que eles falam de 30 dias. Você pode sofrer uma fiscalização do Ministério do Trabalho.
não é nem isso. Você pega o cara não tem crédito, o cara não tem regularização. Você não sabe nem quem é a procedência. Ô, Levino. Aí esse cara faz uma venda. É. Segura o dinheiro e some no mundo, e aí? Ei, não, tudo tu bem, iria mas... fazer uma cirurgia plástica com um cirurgião que ainda não é, só se diz cirurgião... Rapaz, eu sei que a carcaça tá cansada, mas logo né? uma cirurgia plástica. Não, mas aí... Podia ser uma cirurgia ortopédica, alguma coisa assim, né? Emergente, mas tinha que ser logo não, a carcaça tá cansada. Vamos por uma plástica, que é bem séria. Você iria procurar uma pessoa... Não, é que eu tô aqui só eu sou aprendiz. Jamais. Aí, porque uma pessoa que vai vender uma casa pode ser um aprendiz. Mas é aquele um negócio, aprendiz, quando eu digo... Você constrói um prédio com um estudante de engenharia? Pois é. Você não constrói. Exatamente. Mas a questão, Levino, do que eu falei da Justiça do Trabalho é sim, porque assim, exige muitas vezes horário para você estar lá. O CRES tem que ter permanência. Não. Ele assim, quais são os pré-requisitos? Quais são hoje os deveres e direitos de um corretor de imóveis? Corretor é um profissional liberal. Então, assim, ele não tem que cumprir. Entender. Quais são os deveres e obrigações? Numa negociação, quais são os deveres do corretor? O dever do corretor é primeiro passar toda a informação correta para o cliente, um negócio seguro, né? Em relação ao colega, respeitar ao colega, ter ética, aí a Michelle pode falar bem disso aí. Não locupletar, que é o que existe demais. Não sei o quê? Locupletar-se. A gente vê muito a questão mesmo aí, uma coisa que é simples e muito corriqueira, que a gente sempre diz, tenham cuidado, o famoso overprice. Overprice, não pode desviar o cliente do pode. Colega. Digo, minha gente, ô Levino, como é que você vai dar preço no que não é seu? Aí é por isso que o corretor ele tem que ter essa experiência na hora da negociação com o dono do imóvel ou do loteamento, dizer, não, você vai me dizer o valor, eu vou vender. Agora, muitas vezes acontece do proprietário dizer, olha, eu quero X na minha mão, o que você vender é seu. Gente, eu mesmo não trabalho assim. Eu já ouvi muito. Eu não trabalho assim. Sim. Porque primeiro que a casa ou o terreno não me pertence, eu vou vender. Então, quem vai dar preço é o dono. Eu não posso dar preço no que não me pertence. E já aconteceu a situação, Júnior, né? Dar preço ao comprador e um outro preço ao vendedor, e aí precisou juntar. Pra saber quem tava falando a verdade na história. Não, na hora que precisou juntar, de fechar a negociação, e aí se descobriu, né? Valores diferentes. E já houve a situação de dois contratos. De dois contratos. Olha, tu é o vendedor, né? Assina aqui e tal, que eu vou levar para o comprador a proposta de um determinado valor, 100 mil, um exemplo. E eu chegar para o comprador, né, com outro contrato com valor de 150 mil e chegar e dizer, olha, eu vou levar agora lá para o vendedor o contrato. E aí uma hora cruzou as informações. É porque mentira tem perna curta, minha gente. É a coisa mais simples de se entender. Mentira tem perna curta. Uma hora vai aparecer a verdade e acabou. Você vai quebrar a cara, vai ficar com vergonha dentro da sociedade e não vai ser mais indicado. Tem uns que eu conheço que é cara lisa. Tem uns que é sem vergonha. É mau caráter mesmo, de roubar na cara. Tem uns corretores aqui que são famosos que, tipo, a fama deles é que ninguém quer trabalhar. Eu não sei nem como é que eles vendem. Tem uns 3 aqui que são destaque em péssimo atendimento e eu não sei como é que eles conseguem vender. É um absurdo, né? É um absurdo. O que a gente fala muito tá dentro, o que eu pergunto muito, qual é o dever e quais as obrigações, porque tem gente que não sabe qual é o processo do corretor. Por exemplo, o corretor não é só chegar para você, mostrar essa casa, lhe vender, e dizer, ó, esta belíssima, por exemplo, a gente pega esse belíssimo estúdio aqui, ele é um 4x4 com 2,20 de altura, e eu já vou entregar ele para você mobiliado, aí é 300 mil reais, você quer? Não é assim. Não entendo do processo, né? E aí a Michelle pode falar muito bem. Eu acho que assim, porque tem a parte do cartório, tem a parte documental, tem a parte de levantar toda a documentação do cliente, ver a viabilidade, se vai ser financiamento, se vai ser paga à vista. Fazer toda a parte estrutural, acompanhar na caixa. O processo só finaliza quando você recebe o documento registrado. O registro acabou dizendo aqui, que o bem é seu. Esse é o que é feito o pagamento. Eu já vi corretor pedir metade da comissão de entrada e metade quando finalizar, pensando que é advogado. Não, Levine, e pior. Atividade fim. Entendeu?
E pior quando ele não pega antes, né? A comissão toda. Isso. Ele já retém, às vezes, o cliente, já do próprio cliente. Ó, isso aqui eu já vou ficar os 5% e depois lembrando dá problema. Que também, Júnior, tem um detalhe também. A atividade do corretor é fim. Ele chegou à finalidade, tranquilo. A comissão é devida, né? Mas existe a situação também de, muitas vezes, ele ter chegado à finalidade e o cliente desistir, depois de ter assinado o contrato, tudo direitinho. Mesmo na desistência, ela também é devida à comissão. Mas quando o consultor não quer pagar, não tem quem faça. E aí? Direito civil? Aí direito civil. Vai pra justiça. Vai pra justiça. Eu já vi cara querer receber de volta. Eu já vi cliente, depois de 6 meses, 1 ano, querer fazer distrato. E o corretor, a preocupação do corretor, se ele tem que devolver a comissão ou não. Eu disse, rapaz... Falta de conhecimento. Se já tem 1 ano que foi vendido, tem nada com você, mas não é do cliente esse problema. Você fez o seu trabalho... Né? Até porque toda empresa, quando ela rompe o contrato, ela desconta a comissão, o que já foi pago. Porque ela tem os valores a serem retidos. Porque senão vira graça. Exatamente. Vira graça. Exatamente. O Levini, é importante também a gente falar aqui, essa questão que o CRES, ele é um órgão fiscalizador. Agora, todos os corretores também podem nos ajudar. Porque existem algumas situações que... Algumas pessoas que reclamam muito, né? Diz o CRES não trabalha, o CRES não atua, o CRES não isso. Na área de denúncia e de fiscalização, o CRES ele só vai atuar se ele for provocado. Então, assim, não adianta você chegar para mim, porque você me conhece, é meu amigo, Michele, eu estou sabendo disso. Aí eu vou dizer para você, Levino, existe a denúncia online e existe a denúncia lá presencial. Eu não vou poder fazer nada junto com a fiscalização se a denúncia não chegar para a gente. Agora, a partir do momento que ela chegar lá, que for formalizada, protocolada, aí a gente vai agir. Aí a fiscalização vai entrar. Então, não adianta, às vezes, dizer, o CRES não atua, o CRES não faz isso, a fiscalização não vem a Arapiraca. Gente, vem. E, ultimamente, está vindo, e muito. Só eu já vi vocês umas 3 vezes, eu acho que está vindo muito. Eu faço questão de sempre pedir ao nosso presidente, né, que, falando do nosso presidente maravilhoso, Sérgio Cabral, em breve a gente vai marcar também um podcast aqui com ele, para que a gente, para que ele possa, um cara super inteligente que conquistou muita coisa aí e vem conquistando ainda na corretagem, gosto muito. E ele vai falar muito bem, realmente, dessa parte fiscalizadora, porque o CRES, eles não adianta. Se não tiver a denúncia, não vai agir. É complicado, né? Mas era para ser como o Poder Judiciário tem que ser, né? Ele só pode agir depois de provocado. Agora, exatamente. Agora, o problema é que, às vezes, as pessoas querem proteção. Vê, mas... Eita, mas eu não gosto de denunciar. Então, se não gosta, fica caladinho e não fique dizendo que o CRES não trabalha. Porque isso irrita. Mas a denúncia não pode ser anônima, não? Pode, mas nem isso as pessoas fazem. Entendeu? Aí quer que o CRES tenha uma bola de cristal para saber quem está fazendo errado e para poder o Júnior vir com a fiscalização, enfim. Mas não pode ser assim. Ela é pega. Quando a imobiliária ela é pega com os corretores irregulares, qual é a sanção que a imobiliária, não os corretores, sofrem? Ou ela não sofre? Não, o Júnior vai poder falar melhor essa parte aí, essa pergunta aí que você fez, que é da parte da fiscalização. Repita aí, Levina, a pergunta. Eu estou dizendo assim, quando a imobiliária ela sofre uma fiscalização. Certo. E você descobre que ela está com um monte de corretor. A PJ, no caso, né? A pessoa jurídica. Irregular. A imobiliária pode sofrer alguma sanção ou o CRES só atua em cima dos... Não. O CRES, ela combate o exercício legal e, assim, uma frase que vocês vão levar para você. Atrás de um falso corretor sempre tem um corretor acobertando. Sempre tem. Sempre tem alguém escondendo, né? 100% tem um corretor. Então, assim, o profissional também, ele sofre uma fiscalização, ele é autuado também e responde o processo junto ao CRES. Quais são as sanções que a imobiliária pode sofrer? A imobiliária, a PJ, não certo. O corretor escondido, né? Certo, a PJ... O coiteiro, que nem a gente... a PJ, ela pode, como qualquer profissional, na verdade, a primeira advertência verbal, censura, né? Aí vem a multa, que é cumulativa. É na proporção dos... Isso. Dos ambientados? Isso. Suspensão de 30 a 60 e até 90 e o cancelamento. A imobiliária pode ter sua inscrição junto ao CRES cancelada? Pode. Aí todos os negócios que ela fez e que estão em tratativa, ela é redirecionada para outro imobiliário, ou como é que fica?
Não. Porque, tipo assim, por exemplo, eu conheço muito imobiliária que está atendendo vários loteamentos. Vamos botar que você pegue, denuncie ela sofre uma sanção de suspensão ou de cassação do Cresce. As negociações que ela está no meio, o que é que a gente faz com elas? Elas são direcionadas para quem? Não, vamos lá. O que foi iniciado antes da decisão, ela tem que ser terminada. O que não vai poder a partir daquele momento ali em diante. Então mesmo que ela tenha uns 50, 100 processos, eles têm que ser terminados, eles vão acompanhar e enquanto isso, o cadastro dela está ativo. Isso. Terminou os processos antes do julgado, da cassação, já pode finaliza e o que for dar ele para frente não pode mais, né? Isso. Interessante. Pensei que quando era cassado era que nem nas outras profissões. Acabou. O que tiver porque assim, se o advogado for cassado, o processo dele é redirecionado para outro. Se o cliente não tiver alguém para indicar, defesa. Esqueci o nome. Tanto tempo que eu não entro na área jurídica. Como é o nome? Da defesa gratuita. Como a justiça... Defensor público. Defensoria Pública. Defensoria Pública. Defensoria Pública. É assim que funciona na parte jurídica, mas lá no CRES é interessante isso. Júnior, me conta essa confusão que está saindo agora aí, que a gente viu no 7 segundos, como é que tá esse rolo aí? Eu soube que estava pegando uma proporção mais além do Estado já. Rapaz, Não sei se tá não, porque tá em julgamento, né? A gente... Tá em julgamento não, tá em investigação. Como é que foi isso? Como é que vocês descobriram esse rolo aí? Pra quem não entende, tá tendo uma investigação aí. Isso, deixa eu explicar. Junto a um corretor, que eu acho que já passou dos 6 dígitos, 6, 7 dígitos o pepino. Já. E tá tendo muita denúncia, saiu até uma reportagem agora nos sites. Como é que tá sendo essa polêmica? Me conta um pouquinho aí. O que é que vocês já apuraram da história? Pronto, vamos lá. Nós tomamos conhecimento há mais ou menos 2 meses atrás, de uma denúncia que foi feita ao CRES, de uma negociação que foi feita dentro do empreendimento de um profissional, que esse profissional ele não está mais ligado a esse empreendimento, né? E que ele no fechamento ele redirecionava os clientes para uma determinada construtora. E como na verdade a construtora não conseguia cumprir com o contrato, né? Ele está sendo responsabilizado e nós já temos aí 9 processos disciplinar, inclusive eu assinei mais 2 hoje, então já são 11 processos disciplinar. É impossível ele escapar de uma cassação, né? 11 processos disciplinar. Por enquanto, né? 11. E a gente está na fase agora, né? Como diz o direito, né? Todo mundo tem direito à defesa. Sim, claro. Né? Já não teve conciliação só no primeiro. Ele está sendo notificado e está sendo dado prazo para ele se defender, né? Mas diante das provas que a gente já tem, Levino, né? Como você bem falou, difícil não, ele não vai escapar da cassação. Eu fico besta com um negócio desse, porque é uma situação que quanto mais mexe, mais fede, né? Eu soube que a construtora até declarou falência. E aí, infelizmente, assim, os prejudicados vão ter que procurar a justiça. E o CRES administrativamente, claro, né? Administrativamente é caçar o CRES dele, né? E assim, a gente não tem esse poder de fazer a cobrança, né? O nosso poder é da cassação, né? De chegar até agora, as pessoas que venderam essas casas que não vão ser entregues, como é que vai ficar as orientações? Eles vão ter que provar a inocência dele, né? Eles também, algum deles serão também... Dos clientes que você está falando? Não aí são dos corretores. Ah, tá. Alguns foram citados também e irão receber o termo para poder fazer a defesa. Porque assim, as denúncias foram feitas pelos clientes. O cliente foi quem relataram. Então o CRES só faz o quê? Apurar. Entendi. O CRES apura. E cada nome que é citado é um envolvido. Isso. É um processo à parte. Ele já apresentou a defesa? Nenhum ainda? Não, nenhum ainda. Oxi. Ele está na fase de... Ele foi notificado. Aí tem um prazo, né? Para ele ainda. Rapaz, pelo tempo que tá rolando isso aí, já estourou acho que já caducou uns 5 prazos aí já de apresentação de defesa. Os outros é que ele tem que fazer.
Mas me conta aí, uma dessas fiscalizações mais polêmicas que tu já fez. Mais conflituosa, por assim dizer. Rapaz, foram tantas, Sevino, mas eu vou contar uma aqui de Arapiraca. Eu quero relembrar duas. Duas, né? muito tempo, eu acho que faz muito tempo mesmo, faz mais de 15 anos. Foi isso mesmo. A gente chegou num determinado plantão e aí só tinha zangão. Os zangão são os falsos corretores que a gente chama, hein? Os picareta. A gente dá apelido, né? Zangão, né? Zangão. Essa é a primeira vez que eu escuto dessa. Né? Tinha um corretor credenciado, que era quem era o gerente. E o zangão. E os 10 zangão que tinha, né, que não eram corretores. E quando a gente chegou lá dentro, a gente se direcionou ao corretor, né, ele um pouco nervoso ali, eu disse, não, a gente quer saber quem são os corretores aqui. Né? E aí o dono do empreendimento chegou com os 10 zangões. Oxi, porque aí... O dono do empreendimento era conivente? Dono do empreendimento, exatamente. Acontece muito. E aí a gente começou a notificar todo mundo, o dono do empreendimento ficou nervoso, não entendeu o que a gente estava fazendo, disse que não sabia, disse que não precisava, que só bastava ter um corretor, não. Todos que estão envolvidos na venda precisam ser credenciados, e a gente explicou. E ele ficou nervoso ali naquele momento, ele tentou tirar a gente do escritório, né? Então a gente trabalha de forma o quê? Quando a gente é obstruído, a gente não vai de encontro, a gente simplesmente recuamos ali, Levino, e procuramos a força policial. Volta com a força policial. Né? Exatamente. E ali a gente precisou voltar com a força policial para concluir o trabalho. Levou a gente presa nesse dia? Nesse dia não. A polícia só pediu a identificação de todos, nós fizemos o trabalho, porque eles não eram, se tivesse algum reincidente ali, com certeza seria conduzido. Como todos ali eram a primeira vez, a gente concluiu o trabalho, mas hoje, graças a Deus, empreendimento, né, de sucesso, só tem corretor trabalhando, parceiro. O dono do empreendimento entendeu realmente que precisava ter só corretor credenciado. História, né? Agora me relembra as duas. A tratativa hoje com o corretor de imóveis pelo construtor é totalmente diferente, porque ele já entendeu a responsabilidade do conselho. Então, isso. Tem que andar na linha. Eu queria relembrar, eu acho que foi com você, um que se escondeu dentro do banheiro. Foi. Foi muito engraçado. Aconteceu. A gente já passou por cada uma. Júnior foi fazer fiscalização em um determinado plantão e o cara correu, se prendeu dentro do banheiro. Foi. Com medo do Júnior. Foi. Simplesmente ele ficou lá quase 1 hora. Interessante que ele ficou preso lá no banheiro e aí chegou outro corretor. Júnior, o que é que tá fazendo aí sozinho? Não tem nenhum corretor não. Eu disse, não, rapaz, tem um que tá aqui no banheiro que eu tô aguardando ele sair. Foi ele escondido aí, lá. E ele saiu constrangido, porque ele sabia que eu tava lá. Apocava se esconder no banheiro. Nem... Meu amigo, quando demora que ele tava naquele banheiro, nem com a maior diarreia que ele tivesse, ele ia estar 1 hora e tanto dentro do banheiro. E eu disse, tô esperando ele melhorar, e que ele tá passando mal aqui. Tá com a dor de barriga. Vou chamar a SAMU pra socorrê-lo. Exatamente. É mais fácil. Terrível. E a outra... já foi em uma determinada imobiliária de nome aqui na cidade, que teve um camarada que a fiscalização tirou lá, juntamente com a força policial, algemado. Eu não sei se você vai lembrar. Aconteceu. Algemado na imobiliária lá. Deixa eu lhe explicar por quê. As pessoas não levam a sério. O que acontece? Esse rapaz, ele já tinha, na verdade, ele já tinha registro lá na polícia. E quando a gente chegou lá, descobriu que ele tinha um mandato em aberto. Oxi, peste. E então, através do nosso trabalho, da nossa denúncia que a gente foi fazer lá, a polícia localizou ele dentro da imobiliária e ele foi conduzido, algemado, para a delegacia de polícia. A polícia não conseguia encontrar ele. E eu me lembro de outro caso também com o Júnior. Eu tenho muitas histórias com o Júnior nessa parte de fiscalização, porque a maioria dos casos eu sempre tô com eles. Vocês sofrem ameaça, alguma coisa? Já sofreram ameaça? Teve uma história, não foi, que vocês viajando que o Dimensão... Já sofreu ameaça, mas assim, foi até revertida. A gente soube ontem. Depois foi numa cidade aqui próxima, onde a gente foi fazer uma fiscalização.
esse rapaz, esse zangão, ele fechou a gente com a caminhonete no meio da estrada, foi. E ali a gente contornou a situação, a gente foi até depois, posteriormente, a CISP, né? E ele foi chamado, a gente ficou sabendo, viu, Michele? Ele foi chamado lá, e aí o chefe de serviço disse assim, olha, você tem que entender que eles estão no dever dele, eles são fiscais federais, você não podia ter agido daquela forma. Porque, na verdade, a contenção de vocês é com a Polícia Federal, né? Depende do caso. Dependendo do caso da Depende do caso. Você, né? Porque o exercício legal, ele é um crime de menor potencial, então, assim, ele é pela justiça comum, realmente. Agora, quando é caso de desacato, quando é caso de obstrução, que possa, de repente, ferir a integridade do agente, aí é a Polícia Federal. E já tivemos casos com a Polícia Federal, viu? De a gente entrar no imobiliário, tentar entrar no imobiliário e ser obstruído, e o cara disse, aqui você não entra, aqui você não são bem-vindos, e a gente volta lá com a Polícia Federal. E ele tá doido, porque não pode ser fiscalizado, não? Já tá dizendo que tá errado, né? E já aconteceu. Não tem por que ter essas atitudes. Já aconteceu. São muitos casos aqui. Quem não teme... Recentemente a gente teve um caso aqui, Levino. Rapaz, esse podcast aqui hoje foi especial. Rapaz, até o estúdio. Despedida foi mesmo. Isso aí eu já vou falar. Calma, não dá esse spoiler não. até o que o estúdio tá botando dinheiro pra fora, pagando pizza. Aparece aqui, Jean, pra comemorar. Erlan, obrigado, viu? Primeira vez que eu vejo. Só porque o Edson viajou, né, que você disse. Depois ele fica reclamando que você não dá valor a ele. Olha, outro caso que eu acho um caso interessante que aconteceu. Eu tenho muita coisa pra relembrar, viu? Na pandemia. Não vou citar nomes, lógico, mas certo. Foi exatamente na delegacia do CRES. Estava lá eu, Júnior e o Vonei, que trabalha lá, né? Que é o colaborador da gente. E simplesmente a gente precisou da força policial que ia levar a pessoa para Palmeira, não foi, Júnior? Exatamente, foi. Para Palmeira, exercício legal. Essa deu trabalho. Na pandemia, não podia levar para a delegacia daqui, aí ela ia ser levada para Palmeira. A gente chamou a força policial para dar um apoio a gente, enfim. Eu pensei que era só uma fantasia, mas pelo visto o negócio engrossa mesmo. Engrossa, meu amigo, engrossa. Sério. Exercício legal da profissão. Já pegaram alguém fazendo venda assim no ato irregular? Já. No pulo? Já. E aí? Já. E tem até uma situação engraçada, Levino. Uma vez eu cheguei no plantão, e aí eu sou muito ligeiro quando eu desço do carro, né? Eu desci ligeiro ali pra fiscalizar, tá? O fiscal precisou estacionar o carro. Aí o cara chegou do meu lado assim e disse assim, cara, corre que o Cresce tá aí. Mas eu sou o Cresce. O cara era Lobato, não me conhecia. Corre que o Cresce tá aí. Nossa, rapaz, tu vai ficar aí. Não, calma, meu amigo, faz medo não. Vem aqui, vamos conversar. Peraí. Eu sou o Cresce. Fica aí. Fica aí, vai começar por você. Primeiro vai ser você. Vocês pedem o quê? Vocês pedem a documentação, a identificação e o cadastro das imobiliárias, hein? Isso. A gente pede a relação também com o corretor, estagiário, faz toda a análise. Quando vocês pegam um loteamento que não está regulamentado, vocês fazem a denúncia dele ou não? Nessa parte Ministério aí, Público. Vocês mesmos denunciam para o Ministério, né? Isso. A gente não tem poder de fiscalizar o loteamento, mas a gente denuncia. A denúncia vai do Cresce, Isso. Aqui na Piraca, tu já denunciou quanto loteamento irregular? Rapaz, mais de 50, viu? Boba. Mais de 50. Nós fizemos um mapeamento uma vez. Acho que foi isso, hein, Michele? Mais de 50 loteamentos irregulares. São muito. Ele tem uma reciclagem para esses novos corretores que estão por. Na verdade, o cara se forma, mas não sabe nem para onde pende. Mas tem Levino, comissão, né? Explica a vocês têm uma reciclagem aqui? Porque como você falou no começo, Júnior. O MEC libera, mas o MEC libera cada abominação. Eu falo até pela Faculdade de Direito, quando eu fiz. Na época que eu fiz já não tinha tanto. Hoje, misericórdia, cada esquina é uma faculdade. Por isso que tem a prova da OAB. Medicina daqui a pouco vai ter que ter prova de validação também para tirar o CRM. Porque tá absurda a quantidade. E a gente já teve também, a gente já teve o exame de proficiência, no isso que foi contabilidade estava suspenso com mandado de segurança. Derrubaram o mandado de segurança, voltou a ter prova. Então, muitas profissões hoje, pelo absurdo de falta de qualidade que o MEC está liberando, que não vou mentir, é ridículo isso, o MEC está liberando cada abominação como faculdade.
Eu acho que cada vez mais profissões vão ter provas de validação para atendimento, para liberar. Mas de conselho fiscalizador. Levino, o problema é do próprio corretor, porque se o CRES oferece sim, qualificação, semanalmente nós temos. No YouTube nós temos, tá lá na TV Cresce, né? Falta o profissional. Pronto, semana passada tivemos o treinamento sobre os loteamentos. Que foi para os delegados, né? Isso. Né? Tá lá na TV Cresce. Semana que vem teremos também a atualização sobre a lei também de loteamento. O problema é que o profissional não se qualifica, ele não se interessa. Entendeu? O cara acha que tirou o Cresce, já sabe tudo. O que eu já virou um guru das vendas, né? Exatamente. Tirou o Cresce, eu já sei tudo agora. E assim, posso. E não quer pedir informação. Virou o muro das vendas. Entendeu? Parece que há uma barreira entre uma pessoa que começou hoje com uma pessoa que tem 10, 20 anos na área. É como se fosse, sei lá, um bicho para você chegar e pedir uma orientação. Mas eu não sei por quê. Eu vou lhe dizer por isso, Michele. Por exemplo, você já tem 15 anos, mas você permite acesso para os novatos. O Júnior trabalha há 23 anos. Todo mundo que precisa. Eu conheço aqui corretor que são entre os mais famosos, não sei como eles são famosos, mas do mesmo jeito que eles são famosos como corretores, eles têm uma péssima reputação como pessoa. Quem vai pedir um conselho para uma pessoa que distrata a própria equipe? Não existe. Eu sou um corretor novato, eu já não quero trabalhar com aquela pessoa, eu vejo ela num canto, aí, eita, eu queria pedir um conselho, já que ele tem uma expertise nessa área, exerce. Aí a fama do cara, um boçal. Eu vou pedir como? Graças a Deus, eu sempre dou informação quando me questão da acessibilidade. Mas a gente tem uma própria discriminação dentro da categoria. O Cresce, ele sofre muito de uma coisa que eu via muito na área jurídica. É uma prostituição da profissão. É tipo assim, o Cresce, a comissão habitual de um corretor independente é 5% com a entrega da nota fiscal de prestação de serviço, não é isso? Sim. Eu já vi corretor dizer, eu faço 2, você me paga 2, 3. Eles mesmos prostituem o mercado. Aí depois reclama que não tem valorização. Não tem valorização. Para você ter uma ideia, eu trago o jurídico muito porque a OAB ela emite uma tabela de preços, entre aspas, para você ter uma média de cobrar. Tinha ações de habeas corpus, R$2.000, o cara fazia, eu faço por 200. Se nem o próprio profissional está se respeitando, quem vai? Levino, o Cresce sofre muito por isso, entendeu? Não o Cresce, mas o corretor sofre porque os bons pagam pelos maus. Tem gente que se prostitui por besteira, e eu falo assim, de prostituir a profissão por besteira e acaba prejudicando todo mundo. Prejudica. Aí quando o cara vai falar o valor, fulano faz tanto. Eu falo isso como comerciante também. Quando o cara chega pra mim, mas fulano faz tanto, eu digo, beleza, compre de fulano. Eu sei o que eu ofereço a você, eu não sei o que o fulano oferece. Invista nele. Boa sorte. Exatamente. Eu costumo muito dizer isso. Acontece muito comigo na área de avaliação de imóveis. É um absurdo. Alguns peritos avaliadores, se prostituem mesmo. Porque hoje, uma avaliação aqui dentro da cidade... Antigamente existia uma tabela, hoje a gente não trabalha mais sobre tabela. Então, assim, você tem que ter a sua base, você sabe o seu trabalho. Então, hoje, dentro de Arapiraca, eu não faço um laudo por menos de R$2.000. O cliente acha um absurdo, mas a primeira pergunta que eu penso em fazer, se você vai contratar, é porque você não sabe fazer, não é isso? Você não tem expertise na área, então você não é o profissional da área. Quando eu passo o preço que o cliente só falta me engolir viva, ainda tem o disparate de dizer, mas me indicaram que fulano de tal faz por 300. Aí eu digo, pode fazer com ele. Agora, lembrando que o barato sai caro. Porque é um laudo, assim, tão nojento que você não tem nem coragem de ler. É quase feito num papel higiênico. Pois é. Mas é verdade. Eu conheço gente que prefere pagar no barato, achar que tá fazendo negócio e tem um retrabalho. Eu já tive gente de produto que a gente vende para moldado, do cara comprar do outro, depois vir comprar no meu. Exatamente. E na primeira compra que ele veio, ele fez fulano, faz tanto, eu disse, compre de fulano. Compre de fulano, boa pode sorte. Comprar. São as escolhas. Comprou. 15 dias depois, eu falei, bicho, me arrependi, deu errado. A escolha é exatamente. 2 vezes. Foi bom para mim e para fulano. Já aconteceu, viu, comigo nessa parte de avaliação. Quem compra errado, compra 2 vezes, né? Quem paga mal, paga dobrado. Paga dobrado, exatamente. Então é melhor. Sempre vai ser mais importante você valorizar e você contratar os serviços de um especialista. De uma pessoa que lhe atenda bem, que entenda do assunto, que saiba o que está fazendo. Porque não adianta que o barato sai caro. Na maioria das vezes, são as consequências das nossas escolhas.
Eu entendi. Já tirei, meu filho. Daqui a pouco você come, Jean. Calma, não se trema não. Ele tá ali tremendo pra comer pizza. Vocês querem já comer, pessoal? Não. Vocês têm mais algum caso pra contar pra gente? Caso não vai faltar, não. Agora a Michelle tem uma memória melhor do que a minha. Tenho mais um pra relembrar. Fala aí. Eu não me lembro se a criatura já era corretor. Esse é um rapaz que eu tô falando. Aí, lembra que também foi lá na sala da delegacia. O carro da polícia lá na porta. E ele ia com a polícia. Aí você foi bonzinho, falou com os policiais. Não, eu levo ele aqui comigo. Pra vergonha ser menor. Entendeu? Então, assim, o trabalho, gente, é muito sério. Lembra? Todas as vezes que a fiscalização tá aqui em Arapiraca, pode ter certeza que não é pra brincar, não. Isso. Exercício legal da profissão no Código Penal dá quanto? Porque estelionato é falsidade teológica, né? Mas nesse caso também teve estelionato. Era estelionato. Tudo que for exercício legal da deu profissão trabalho. Estelionato e falsidade teológica. É se passar por uma pessoa que você não é e enrolar o cliente para uma área que não é dele. Quer ver uma recente? Teve uma ontem. Ontem a gente teve que ir na delegacia fazer um exercício legal de um camarada que, quando o fiscal foi fazer lá o trabalho com ele, ele disse: rapaz, eu vou continuar trabalhando e pronto. Oxi. Foi. É o famoso, é amostradinha. Eu gosto assim. Vou anotar o seu nome. Foi. Passagem. Aí os caras chegaram para mim e disse: Júnior, o cara disse que é tranquilo, deixa ele continuar. Parabéns para ele. Como é que tá aí a rede social dele? Tá ativo, tranquilo. Vamos juntar tudo, vamos à polícia. Quando a gente chegou lá, a gente já tinha conversado com o delegado. Inclusive ele estava de férias, mas mandou o chefe de serviço. Fizemos o TCO e ele estava lá. Simplesmente assinou o TCO, né? E foi dizer lá pro escrivão que todos os imóveis eram dele. Eu disse: interessante, parece que ele vende tudo em Arapiraca. Então, rapaz, como é o nome dele, pra eu saber? Porque ele só pode ser de alguém que eu conheço. Passeador de metade da Arapiraca, quem conhece. Júnior já... Você tá falando de qual? Do de ontem? Do de ontem. Sim, mas também teve aquele caso absurdo do Rei do Lote. O Rei do Lote. Foi parar na delegacia. O cara zangão. Rei do Lote, esse eu nunca conheci. Picareta. Aqui em Arapiraca. Arapiraca. Então deve ser vendedor de loteamento aberto. Porque Rei do Lote deixa eu te explicar. Você veja como é. Tinha Instagram e tudo. Trabalhava no imobiliário legal, nós fizemos a notificação, a autuação. E ele saiu da imobiliária, a imobiliária não permitiu, porque ele não se regularizou. E começou a trabalhar no loteamento clandestino. E aí, muita propaganda no Instagram, rede social, WhatsApp, se intitulando o Rei do Lote. Né? E quando nós fomos à polícia lá, na mesma hora foi liberada a viatura para nos acompanhar, né? E quando a gente chegou no local, ele simplesmente fugiu. A gente se perdeu dele, inclusive. Voltamos para a delegacia, mas interessante, quando a gente voltou para a delegacia, logo em seguida, a viatura que nos acompanhou já veio acompanhada com ele. Oxe. Foi. Porque ele estava vendendo lá em flagrante. Pegaram o cabanupo no exercício legal da profissão. Pegaram. E ele foi lá conduzido para a delegacia de polícia. E outra, viu, inclusive, viu, já teve audiência dele. Foi rápido isso aí, viu? Foi, né? Foi rápido. Foi. Perdeu? Porque ele nem tinha, né? Que ele não tinha ingresso. Exatamente. Mas já abriu um processo penal contra eles. Exatamente. Pessoal, eu vou ter que interromper a gente por causa do adiantado da hora. A gente começou mais tarde, eu peço desculpa. Está desculpado. Não, né, Jean? Já tá meio adiantado aqui. Aí a gente vai ter que dar uma encerrada, mas vamos fazer de novo com o Sérgio e a gente vai continuar. Vocês querem deixar algum recado pro pessoal? Porque eu tenho que dar outros recados aqui também pra galera. Eu quero só reforçar aí o pessoal que está assistindo, né, sobre os imóveis, que eu estou à disposição para atender. Se quiser deixar seu Instagram em contato, pode deixar à vontade. O meu Instagram é Michelle Corretora. Michelle Rodrigues Corretora. E também tem o Michelle Rodrigues Imóveis. Eu tenho 2 Instagrams, um pessoal e um da empresa. Atuo na área de avaliação, como já foi falado aqui. Hoje me considero especialista na área de adjudicados
E quero deixar o meu contato, posso? Lógico, o caso é sua. Pronto, anotem aí, você que quer vender, alugar, avaliar, 981219462. Estou à disposição, até para atender, para tirar uma dúvida, e podem contar comigo. Júnior, você quer deixar Quero sim, o recado agora é disciplinar, né? É o que ele gosta. É 24 horas na ativa. Né? É 24 horas na ativa. Alertar a população. Misericórdia. Alertar a população, for fazer negócio com o corretor, peça credencial, exija o número do CRES dele, né? Existe a consulta no site do CRES, veja se realmente aquele profissional ele realmente está devidamente, né, qualificado, se está credenciado para poder fazer o negócio. E dizer à população que a fiscalização está à disposição, né? Vou deixar aqui o contato, Júnior. Pode deixar. É 9 81 12 6776 9 81 12 6776. Esse é o WhatsApp da fiscalização, onde a gente recebe as denúncias, seja contra corretor, seja ilegal. É WhatsApp também, né? Estamos à disposição aí para poder atender cada necessidade do cidadão. E o CRES está para proteger a sociedade. Não. Eu agradeço por vocês terem vindo. Vou ter que dar um comunicado ao pessoal aqui. Pessoal, esse aqui está sendo o último Oshicast. Amanhã a gente vai postar um vídeo explicando isso. Eu queria agradecer a Michelle e ao Júnior por terem vindo. Agradecer por vocês serem os últimos entrevistados. Os últimos entrevistados não, né? Os últimos convidados da nossa conversa aqui com o Oshicast. Queria agradecer a nossa audiência por ter nos acompanhado até aqui e aos nossos patrocinadores, que eu nem tive tempo de falar hoje, porque a gente começou um pouco atrasado, né, Ian? Né? Mas da vida, né? Acontece com todo mundo, né? Melhor família, né? E eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, ao Hotel Sol Nascente, ao Agreste Proteção Veicular, a Convicta, a Urban Ambiental, a Pessoal lá e a Interblocos. Amanhã a gente tá fazendo uma live, umas postagens para explicar o que é que tá havendo com o Oshicast. Queria agradecer a todo mundo. Quem não se inscreveu, já se inscreve no canal, já dá um link aqui e obrigado e boa noite, pessoal. Tamo junto, viu? Fechou aí, Jean?